Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. E o que são esses pronomes? Bom, os pronomes demonstrativos indicam a posição de algo ou alguém no tempo ou no espaço, mostrando a distância temporal ou espacial com relação à pessoa que fala. Então, os pronomes demonstrativos substituem o substantivo. Como a gente sabe, a função clássica dos pronomes é substituir o substantivo. E no caso dos pronomes demonstrativos, eles substituem o substantivo exercendo a função específica de indicar uma noção espacial ou temporal. Então, tomemos o exemplo de um locutor que tem uma bola perto de si, uma segunda bola mais ou menos perto e uma terceira bola mais distante. E se alguém pergunta qual bola você quer? Então, nesse caso, ele pode responder quero esta, fazendo referência à bola que está mais perto, e nesse caso o pronome esta é o mais adequado. Pode falar quero essa, fazendo referência à bola que está mais ou menos perto, e o pronome essa é o mais adequado para a distância não muito longa, mas também não muito curta. E ele pode falar quero aquela para fazer referência à bola que está mais longe. O aquela é o mais apropriado para indicar uma distância maior com relação ao locutor. E aqui nós vemos que o pronome esta, essa e aquela estão substituindo o substantivo bola. Então aqui bola não está expresso. E como sabemos, trata-se da função clássica do substantivo, de substituir o substantivo. E nesse caso, trata-se do pronome substantivo, que é justamente quando o pronome exerce essa função clássica dele. Porém, o pronome também pode exercer a função mais parecida com a do adjetivo, que seria de acompanhar o substantivo. E nesse caso chama-se pronome adjetivo. E no caso dos pronomes demonstrativos, é a mesma coisa, exerce a função de indicar uma noção espacial ou temporal, mas atuando como pronome adjetivo não vai substituir o substantivo, mas sim acompanhá-lo. Então, tendo vista esses dois tipos de pronome, vamos retomar o exercício. Em quero esta, quero essa e quero aquela, temos aí a substituição do substantivo bola, que não aparece expresso nas orações. Então aqui nós temos pronomes substantivos. Já em quero esta bola, quero essa bola e quero aquela bola, nós temos aqui o substantivo bola expresso aí. E o pronome esta, essa e aquela está acompanhando esse substantivo. Logo trata-se de pronomes adjetivos. Bom, os pronomes demonstrativos, eles também são importantíssimos na correção de um texto. Então, por exemplo, nesse trecho aqui nós temos: a violência é um dos problemas que assola o país. Este vem passando por uma grave crise na segurança. Aqui nós temos o pronome este, fazendo referência a país, que está próximo. Isso porque o pronome este é o mais adequado para ser utilizado quando faz referência a um termo que está perto do pronome. No outro exemplo, nós temos: a violência é um dos problemas que assola o país. Aquela deve ser resolvida o quanto antes pelo governo. Aqui nós temos o pronome aquela fazendo referência à violência, que está mais distante. Isso porque o pronome aquela é o mais adequado para fazer referência a substantivos que estão longe do pronome. E os pronomes demonstrativos também fazem parte dos processos de catáfora e de anáfora. Então, como exemplo, nós temos: confira estas dicas: tomar muita água, descansar bastante, tomar sopa morna. Aqui nós temos o pronome estas, fazendo referência a termos que vão vir logo a seguir. E isso trata-se justamente do processo de catáfora, em que o pronome vem antes dos termos a que faz referência. E como podem ver, utilizamos aí o pronome esta para esse processo de catáfora. Mas podemos também complementar esse trecho com a seguinte frase: essas dicas são muito boas para se recuperar de um resfriado. Aqui o pronome essas está fazendo referência a termos que já foram mencionados. E isso consiste no processo de anáfora, em que o pronome vem depois dos termos a que faz referência. E aqui utilizamos o pronome essa para esse processo de anáfora. Bom, conforme vimos, os pronomes demonstrativos indicam a posição de algo ou alguém no tempo ou no espaço. Nós exploramos a questão do espaço e agora vamos falar um pouco da questão do tempo. Bom, então os pronomes demonstrativos também indicam a noção de tempo com relação a quem fala. Por exemplo, neste ano vou focar mais nos estudos. Aqui neste ano faz referência ao ano que vai começar ao que já começou. Então faz referência a um tempo mais perto do agora do locutor. No caso, algo que já está acontecendo
ou algo que ainda vai começar. Então, trata-se de um presente ou de um futuro bem próximo. E utilizamos aqui o pronome este para dar essa ideia de agora ou de algo que está prestes a acontecer. Usamos neste, obviamente, como junção aí entre a preposição em e o pronome este. No outro exemplo, nós temos: reprovei na matéria há um tempo atrás. Naquela época, não estudei muito. Bom, aqui naquela época faz referência a um tempo atrás. Então, faz referência a um passado mais longe do presente do locutor. E utilizamos aqui o pronome aquela, que é o mais adequado para fazer referência a um tempo mais distante com relação ao presente. E usamos naquela como junção de em mais aquela. No último exemplo, nós temos: esse ano foi difícil, passei por um divórcio, mas creio que este ano que está por vir será melhor. Na primeira parte, nós temos o pronome esse, fazendo referência a um ano que acabou ou está acabando. Então, faz referência a um passado recente ou a algo que está prestes a se tornar passado. Então, é algo que não está tão longe assim do presente do locutor. E nesse caso, o pronome esse é o mais adequado. Já na segunda parte, nós temos o pronome este para fazer referência a um ano que está por vir. Então, aqui nós temos um futuro muito próximo, está bem perto ali do presente do locutor. Então, neste caso, o mais adequado, como vimos, é utilizar o pronome este. Bom, agora vamos retomar brevemente o que vimos. Nós tratamos do pronome demonstrativo, que são pronomes que indicam a posição de algo ou alguém no tempo ou no espaço, mostrando a distância com relação à pessoa que fala. No que diz respeito à noção de espaço, nós utilizamos o pronome esta para fazer referência a curtas distâncias entre o locutor e o objeto que faz referência. Aqui nós temos, no caso de esta bola, um pronome adjetivo porque acompanha o substantivo, mas podemos falar apenas quero esta, e nesse caso trata-se de um pronome substantivo, substituindo o substantivo bola. Com relação a distâncias mais longas, mas não tão distantes assim, nós utilizamos o pronome essa. No caso de quero essa bola, nós temos aqui um pronome adjetivo por acompanhar o substantivo. Nós podemos falar apenas quero essa, e nesse caso vai se tratar de pronome substantivo. Com relação a objetos que estão mais distantes do locutor, utilizamos o pronome aquela. Nesse caso de quero aquela bola, temos o pronome adjetivo por acompanhar o substantivo, mas podemos falar apenas quero aquela, e nesse caso vai se tratar de um pronome substantivo. Bom, também vimos que os pronomes demonstrativos são muito importantes para a coesão de um texto, fazendo referência a termos que já foram ditos ou que vão ser ditos ainda. Utilizamos o pronome aquela para fazer referência a termos que estão distantes do pronome. E utilizamos o pronome esta para fazer referência a termos que estão bem próximos do pronome. E temos também os processos de catáfora e anáfora. Por exemplo, em confira estas dicas, o pronome estas está fazendo referência a termos que ainda estão por vir. E nesse caso, trata-se de uma catáfora, porque o pronome vem antes dos termos a que faz referência. Já em essas dicas são ótimas para curar resfriado, nós temos aqui o pronome estas, retomando termos que já foram ditos. E trata-se aí de uma anáfora, em que o pronome vem depois dos termos a que faz referência. E com relação à noção de tempo, nós temos o pronome este, como por exemplo neste ano, indicando mais proximidade com relação ao presente do locutor. Já naquele ano, nós temos o pronome aquele, indicando maior distância com relação ao presente do locutor, utilizado então para fazer referência a um passado mais distante. Já em esse ano, por exemplo, nós temos o pronome esse, indicando aí uma distância temporal mais ou menos perto do presente, normalmente para fazer referência a um passado recente ou a um tempo que está prestes a se tornar um passado. E é isso por hoje. Gostou? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir o nosso material de estudos pelo link na descrição deste vídeo. Nos vemos então nos próximos vídeos. Bons estudos!